Fala pessoal, o Palmeiras tem 3 alvos no mercado da bola, um deles muito avançado. A posição incerta é a função de segundo volante, pensando numa reposição ao Richard Rios. Verdão não avançou por nenhum segundo volante no mercado da bola. E o que se sabe sobre Júlio Enciso, jogador do Brighton da seleção paraguaia no Palmeiras? Vou contar os detalhes, não só sobre possíveis chegadas, mas também sobre as saídas, porque tem jogador multicampeão com palestra, veterano, que pode estar de saída. É isso mesmo. Então chega mais que eu te conto toda essa história. Palmeiras envolvido aí nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Se estiver chegando agora, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute e aparecendo a opção do hype para você. Bora dar aquela hypada. Assim você não perde nenhuma atualização da Sociedade Esportiva Palmeiras e a gente pode conversar com mais pessoas dentro da plataforma do YouTube. E a gente abre esse giro de informações do Palmeiras falando do primeiro duelo pelas oitavas de final da Libertadores da América, os primeiros 90 minutos para Universitário e Palmeiras. Para esse jogo, o técnico Abel Ferreira tem uma novidade, que é o zagueiro Murilo, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, sofrida ainda no Mundial de Clubes, naquele confronto diante do Inter Miami. Murilo recuperado, viajou com a delegação, está em Lima e pode pintar como novidade na escalação do técnico Abel Ferreira, que ainda não poderá contar com o Bruno Fux em transição física e o Rafael Veiga com dores no pubis. São esses os desfalques do Verdão, além do Marcos Rocha, que sequer viajou, e já já eu te explico o que se passa com o Marcos Rocha nos bastidores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque vamos partir para o assunto mercado da bola. E começando pela função de lateral esquerdo, Palmeiras que busca no mercado um lateral esquerdo, ainda mais agora com a saída do Vanderlan para o Red Bull Bragantino. Foi oficializado, tá lá, tá feito. Vanderlan foi anunciado oficialmente pelo Bragantino nas últimas horas, se despediu do Palmeiras. E com isso o Verdão intensificou as conversas pelo Jefté, como a gente já havia antecipado aqui no canal. É um dos alvos do Palmeiras, atleta do Rangers, que foi revelado pelo Fluminense. Destaque aí das categorias de base, de uma geração que o Fluminense revelou, mas não teve espaço no profissional, emprestado ao Apoel do Chipre. Do Apoel do Chipre, ele é vendido para o Rangers da Escócia, foi eleito agora no último mês de maio o melhor lateral esquerdo do campeonato escocês. O Rangers terminou na segunda colocação e ele atua por lá com muita regularidade e entrou na mira do Palmeiras, o Jefté. O clube não considera que essa é uma negociação que esteja assim encaminhada, mas há uma expectativa pelo acordo com o lateral esquerdo de 21 anos, que pode vir a reforçar o Palmeiras nesse setor, que tem o Joaquim Piquerez. Falando em lateral, mas dessa vez falando de lateral direito, o Grêmio está no mercado por um lateral direito. Tentou a contratação do Mike, mas o jogador escolheu o Santos. E agora o nome do Marcos Rocha aparece como uma possibilidade para o tricolor gaúcho, que tem interesse nessa negociação. Marcos Rocha, que é um daqueles jogadores do Palmeiras que tem contrato até o fim do ano e não sabe se fica. E a decisão de sair do Palmeiras neste momento está nas mãos do multicampeão, do veterano Marcos Rocha, que sequer viajou para Lima, no Peru. Já começou a conversar com o Grêmio e pode sair negócio Marcos Rocha e Grêmio. O Marcelo Lomba é o outro jogador nessa condição, de atletas que tem contrato até o fim de 2025. Um deles já saiu, o Mike, que eu já citei aqui. Marcelo Lomba, que não sabe se fica ou se vai embora, se deixa o clube. E tem essa situação do Marcos Rocha, que agora entrou na mira do Grêmio. O Palmeiras, que para o jogo da Libertadores tem o Kelvin e o Giai, e o Marcos Rocha pode encerrar a sua trajetória de 7 anos com a camisa do Palmeiras. Já que eu falei de uma possível saída, aproveito aqui para passar também essa informação. O Flaco Lopes foi alvo aí de uma proposta, de uma investida do futebol mexicano, especificamente do Monterrey, e o Palmeiras não tem interesse em negociar o atacante argentino, que passou a assumir a artilharia do Palmeiras na temporada, com 13 gols, com o último marcado de pênalti contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. A oferta na casa dos 12 milhões de dólares, como informou o André Hernan, e o Palmeiras recusou porque não tem interesse em negociar neste momento o Flaco Lopes e só consideraria uma proposta acima dos 20 milhões de dólares pelo jogador. Vira e mexe,
Ele recebe sondagens do futebol argentino, já falaram mais de uma vez do River Plate, mas nunca foi adiante, nunca foi para frente, justamente porque o Palmeiras não tem a intenção de negociar o atleta. E essa história de Enciso no Palmeiras? Jogador de 21 anos, do Brighton da Inglaterra, onde está desde 2022, foi emprestado na última temporada ao Ipswich Town, companheiro de Gustavo Gomes e Ramon Sosa na seleção paraguaia, é um meia ofensivo, pode jogar de ponta esquerda e até mesmo de centroavante, já fez essas funções, é um nome muito bem avaliado pelo Palmeiras, embora não exista no momento uma negociação aberta com o jogador, que passou por uma cirurgia no joelho em julho e está se recuperando, chamou a atenção nas redes sociais, um treino que ele fez vestindo a camisa do Palmeiras, vestindo a camisa do Gustavo Gomes, que imagino que tenha sido de presente do Gustavo Gomes pro Enciso. E, pelo que já saiu aí na imprensa, a Roma tem interesse também no atleta, então a ver cenas dos próximos capítulos. Palmeiras tem 3 alvos no mercado da bola, um deles muito avançado, que é o do Carlos Miguel. Esse está muito próximo de ser concretizado, de fechar mesmo, goleiro Carlos Miguel. Aí tem a função de lateral esquerdo, o Palmeiras tem conversas com o Jefté, e quando a gente fala desse meia, do segundo volante, o Palmeiras tentou o De Ossa, não foi para frente, o jogador assinou com o Betis. O Marcel Ruiz, a negociação está bem emperrada, está difícil, complicada. O PVC até trouxe a informação de que o Palmeiras deve utilizar a grana que pretendia gastar no Marcel Ruiz nesse negócio do Enciso, que deve abrir negociações com o Enciso com essa grana que estava disposto a investir nesse segundo volante. Então são essas as 3 negociações, os 3 alvos do Palmeiras no mercado da bola. Um goleiro, e essa negociação muito bem encaminhada, adiantada com o Carlos Miguel, um lateral esquerdo e um meia, que agora pode ser o Enciso. O que você pensa do mercado da bola do Palmeiras? Está faltando mais alguma contratação? Escreva aqui nos comentários, quero saber também o seu palpite para Universitário e Palmeiras, o primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores da América. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Palmeiras. Tamo junto!